um marco, um divisório na minha vida, porque eu estava com... Olá, pessoal. Professora Vanessa Anguinoni. E hoje a gente vai fazer mais uma leitura, né, para a gente daquele nosso quadro aqui do YouTube, Pensando a Saúde, né? Vamos refletir aqui numa coisa que é muito, muito importante, tá? E eu tenho visto, infelizmente, uma falta de conhecimento imenso, né, nessa área que a gente vai ler hoje e tem provocado aí problemas de saúde nas crianças e, por que não dizer, problemas que elas vão levar para o resto das suas vidas, tá bom? O nosso tema de hoje, né, é sobre, tá aqui na revista da Ortomolecular, tá? Como vocês podem ver aqui, né? O nosso tema, então, é alimentação saudável na infância, alicerce para a vida, tá? E hoje a gente vai comentar muito esse assunto e vocês vão ver que tem, infelizmente, uma falha enorme aqui na nossa sociedade, tá? Que a gente precisaria ter mais educação sobre isso, por isso eu estou fazendo esse vídeo. Então, se você tem filho pequeno, se você pretende ter filho, quer engravidar e ter filhos, você precisa refletir sobre a alimentação, né, que você vai colocar diante desta criança. Agora eu não consigo achar. E se você conhece alguém, né, que tenha filho pequeno, tá? Você já manda esse vídeo, já pede para a pessoa assistir, porque pode ser que faça a diferença na vida dessa criança, né, e que ela venha a melhorar demais a sua saúde depois na vida adulta. Porque o que a gente vai falar aqui, vocês vão ver que você pode mudar a história de uma pessoa, você pode interferir na saúde desse indivíduo para o resto da vida. Então é um assunto muito sério, tá bom? Então o tema nosso hoje é alimentação saudável na infância, alicerce para a vida, tá bom? É um artigo científico que foi escrito por uma farmacêutica, tá? Está aqui na revista de Ortomolecular. Então o resumo diz assim: educar as crianças a fazerem escolhas saudáveis na alimentação é de extrema importância, já que os hábitos alimentares são formados na infância, sendo estendidos até a fase adulta. Uma criança que possui hábitos ruins pode vir a sofrer de obesidade infantil, o que a torna vulnerável a graves problemas de saúde, incluindo diabetes, doenças cardíacas e asma. A obesidade infantil também cobra um pedágio emocional. Crianças com sobrepeso são muitas vezes provocadas e excluídas das atividades em equipe, o que pode levar a uma baixa autoestima, imagem corporal negativa e depressão. No entanto, com um direcionamento saudável, longe do excesso de alimentos que não oferecem valor nutricional, você pode ajudar o seu filho a alcançar e manter um forte sistema imune e desenvolvimento saudável. Mas para isso, precisamos estar conscientes dos desvios facilitados por grande parte da indústria alimentícia e pela provável falta de tempo do dia a dia, que já desde cedo induz a criança o hábito de não dar valor a esse essencial alicerce que é a alimentação de qualidade. Então, pessoal, vocês viram aqui nesse resumo que ela falou que esses hábitos podem mudar para sempre, podem alterar para sempre a saúde daquela criança e depois na vida adulta. Introdução. Com a correria do dia a dia e a constante busca pelo prático e rápido, somado a inúmeras propagandas de alimentos de baixo valor nutricional, mas que fornecem a praticidade desejada e que muitas vezes até vinculam seus produtos a uma vida saudável e feliz, nos deparamos com péssimos hábitos alimentares ou até mesmo com complicações patológicas relacionadas a esses hábitos. Essa rotina atribulada e os maus costumes alimentares é um espelho para as crianças, que desde cedo são alimentadas com produtos de baixo valor nutricional e com quantidades enormes de açúcar, onde enxergam a alimentação dos seus pais como exemplo para a sua vida. Vocês estão percebendo, gente? Por que é tão difícil fazer com que as crianças melhorem os seus hábitos? Porque os pais não estão pagando o preço de dar o exemplo, tá bom? Você quer ser pai? Tá aí um problema, né? Você vai ser o exemplo, as crianças vão se espelhar nas suas atitudes e não naquilo que você fala. Quem tem filho sabe, não adianta, né? Minha mãe sempre falava, né?
As palavras podem ser até bonitas, mas os exemplos arrastam, tá bom? Então, se você quer que teu filho tenha uma alimentação saudável, você terá que mudar os seus hábitos para hábitos saudáveis também. E aí é que o bicho pega, né? Aí é que é mais fácil, é difícil às vezes você sair da zona do conforto, tá bom? E aí a gente coloca a desculpa aqui, né? Sempre na rotina. Essa rotina atribulada e os maus costumes é um espelho, tá? Então, por isso que a gente precisa repensar esses fatos. Então, olha só, continuando. Essa é uma prática perigosa que pode levar as crianças a desenvolverem inúmeros tipos de doença durante a infância, se prorrogando até a vida adulta. A mudança de alguns pontos na rotina ligada à disciplina familiar pode transformar as crianças em exímios apreciadores de alimentos como frutas, verduras, legumes, cereais e carnes. Os pais são os principais responsáveis pelos alimentos ingeridos pelos seus filhos, e os bons hábitos devem ser introduzidos desde os primeiros meses de vida, tá bom? O objetivo desse artigo: destacar a importância da introdução de alimentos saudáveis na infância, a fim de prevenir surgimentos de diversas patologias, bem como manter hábitos alimentares desde a infância até a vida adulta. E aí começa o primeiro título aqui, chamado Imprinting Metabólico. Então, são muitas as influências, algumas óbvias e outras sutis, que determinam a ingestão alimentar e os hábitos das crianças. Esses hábitos alimentares, formados na infância, sejam gostos ou aversões, são solidificados nos primeiros anos e difíceis de serem modificados posteriormente. Estão entendendo que os primeiros anos de vida são fundamentais para mudar o teu gosto alimentar para o resto da vida? Tá? Podendo se estender até a idade adulta, quando alterações se tornam ainda mais difíceis e enfrentam resistências. No primeiro ano de vida, a escolha do alimento depende exclusivamente da pessoa que alimenta a criança. E o produto da interação desta com a própria mãe é a influência mais marcante na formação desses hábitos. Em relação ao uso de produtos industrializados, como sopas, derivados lácteos, macarrões instantâneos, sobremesas industrializadas e guloseimas, parece haver uma grande influência dos familiares presentes e da propaganda, tá? Principalmente na propaganda vinculada pela televisão. O termo imprinting metabólico descreve um fenômeno no qual uma alimentação inadequada, introduzida precocemente, atua durante um período crítico e específico de desenvolvimento, podendo causar um efeito duradouro e persistente ao longo da vida do indivíduo e torná-lo suscetível a determinadas doenças. O melhor exemplo de imprinting metabólico é a amamentação. Desde o processo de amamentação, é necessário que o lactente desenvolva uma autorregulação para a fome e saciedade, porque isso irá refletir nos seus hábitos alimentares precoces. Olha as informações que vêm agora, pessoal. Portanto, o fornecimento para a criança de fórmulas infantis, ricas em carboidratos e gorduras, nutricionalmente pobres, por meio de mamadeiras, é um dos fatores que contribui para um efeito do imprinting metabólico, pois pode predispor, olha só o uso dessas fórmulas, gente, predispor ao sobrepeso por prejudicar o desenvolvimento desta autorregulação e ou pela ingestão excessiva de leite. Então, tomar leite materno gera na criança uma autorregulação de fome e saciedade, que o uso da mamadeira não provoca, gente, tá? De acordo com Simon, 2009, nos 12 meses iniciais de vida, a criança está formando seus hábitos, então é necessário evitar alimentos que contenham açúcar. Sabe aquela mãe chata que fala para você não dar açúcar para o filho dela, né? Que você fica querendo dar bombonzinho, dar balinha, coitadinha da criança, né? Ela quer um docinho, sabe?
aquela mãe chata está certa. Então não é mãe, não. Eu sou mãe, sim. Tá? Eu sei que os avós agora estão todos surtados, caídos aí, chorando, né? Porque o bichinho triste para estragar filho dos outros, que são os avós, né, gente? Eles querem dar doce, coisas escondidas, a mãe pediu para não dar, eles vão lá e dão, tudo com a intenção de agradar a criança. Mas tem uma notícia para você, uma criança de 1 ano, ela não sabe qual é o gosto do doce que você está comendo, então você não precisa dar para ela, tá bom? Ficou a dica, né? Fornecer alimentos açucarados nessa fase de desenvolvimento pode propiciar o seu maior consumo e assim a obesidade, tá? Por isso que tem que evitar o açúcar nessas fases. E também outras doenças associadas ao excesso de açúcar. Daí a importância do controle por parte da mãe como educadora alimentar. Outro subtítulo aqui, publicidade enganosa. Como explicar para as crianças e até mesmo para os próprios pais que um determinado alimento pode ser prejudicial à saúde, haja vista toda a intensa produção publicitária, dizendo o contrário? Tá? A publicidade estimula o consumo. Até aí, nada de novo. O problema é quando tal estímulo está associado a ideias enganosas ou fantasiosas e tem como foco um público certo, o público infantil. De acordo com as informações do Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição, somando canais de televisão abertos e fechados, 44% do total de propagandas alimentícias destinam-se à criança. Salgadinhos, suco de caixinha, achocolatados e todos os tipos de guloseimas tornam-se rotina na dieta alimentar dos pequenos, sempre estimulados por belas propagandas. O consumo alimentar dos adolescentes caracteriza-se pela presença de alimentos gordurosos, de alta densidade energética, lanches do tipo fast food, refrigerantes, por um baixo consumo do grupo de frutas, legumes, verduras e alimentos proteicos. Além disso, são frequentes algumas práticas alimentares inadequadas, como a omissão de refeições e troca dessas refeições tradicionais, como almoço e jantar, por lanches. E olha, eu digo para vocês que muitos pais estão juntos fazendo isso com seus filhos, tá? Em vez de ser o exemplo saudável da casa. Um exemplo do uso abusivo das publicidades está nas propagandas de refrigerantes, que são veiculadas em todos os meios de comunicação de massa, sem qualquer limitação e fazendo a associação do seu produto a uma vida feliz e saudável. Como sabemos, os refrigerantes são produtos desprovidos de substâncias de valor nutricional, altamente calóricos e abarrotados de açúcares. E sabemos que seu consumo em excesso causa doenças. Né? Por que não colocar lá, quando vai mostrar uma pessoa tomando refrigerante, podia colocar uma pessoa obesa, né? Uma pessoa diabética, só que não é assim que a gente vê, tá? A pessoa com as complicações das doenças crônicas poderia aparecer assim, né? Alguém tomando refrigerante diante de uma situação dessa. Mas isso não vende refrigerante, né? O que vende são pessoas saudáveis consumindo. Calorias vazias, excesso de açúcar e falta de nutrientes. O termo calorias vazias é utilizado quando um alimento fornece muitas calorias, porém pouco ou nenhum nutriente essencial à saúde. A ingestão desse tipo de alimento resulta, portanto, em ganho de peso, acúmulo de gordura e nenhuma nutrição. Para saber identificar produtos com calorias vazias, deve-se analisar o rótulo do produto, a presença de alto valor calórico e de baixo valor nutricional. Geralmente, estes são alimentos relacionados ao junk food e industrializados, como salgadinhos, batata frita, balas, biscoitos recheados, sucos de caixinhas, refrigerantes, achocolatados, bebidas energéticas ou alcoólicas, entre outros, tá bom? Então agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês que nesse artigo ele dá, assim, uma informação bem importante, os primeiros passos para uma alimentação saudável, tá? Que eu acho que vai fazer diferença aí. Então vamos lá. A partir dos 6 meses de idade, prestem atenção, a partir dos 6 meses de idade, a introdução da alimentação complementar aproxima a criança aos hábitos alimentares de quem cuida dela e exige um esforço adaptativo a uma nova fase do ciclo de vida, na qual lhes são apresentados novos sabores, cores, aromas, texturas e saberes também, né? O grande desafio é conduzir de maneira atenta a esse processo de aprendizado em conjunto
uma vez que, além de introdutória, precisa-se simultaneamente suprir as necessidades nutricionais da criança. E essa é a grande preocupação dos pais, né? Como eu vou suprir a alimentação do meu filho agora que ele está saindo da amamentação ou está introduzindo os alimentos? Outros desafios surgem quando a manutenção dessa alimentação saudável conforme o avançar da idade da criança, pois existem diversos mitos sobre o tema, o que dificulta bastante na escolha dos alimentos. A apresentação dos pratos deve ser cuidada, pois muita recusa alimentar da criança pequena se deve à forma ou textura e não ao sabor. Os pediatras recomendam oferecer o mesmo alimento, gente, pelo menos 10 vezes para a criança saber se realmente gosta ou não. Portanto, não acredite que as primeiras recusas possam ser definitivas. Vocês prestaram atenção, pessoal? A gente tem que oferecer para a criança, no mínimo, 10 vezes o mesmo alimento para dizer se ela gosta ou não, tá bom? Segundo as recomendações da cartilha 10 Passos para Alimentação Saudável, Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos do Ministério da Saúde, crianças dessa faixa etária não devem consumir açúcar refinado e alimentos preparados com o mesmo. Para de dar sorvetinho para o teu filho, tá? Para de dar chocolatinho só para ver ele com a cara lambuzada e tirar foto e filmar e colocar na internet, tá bom? Você está fazendo um prejuízo enorme para ele fazendo dessa forma. É nesse período que os hábitos alimentares estão sendo formados e, na maioria dos casos, acompanharão seu filho para o resto da vida. E agora vem uma coisa muito legal do artigo, que são os 10 passos para uma alimentação saudável, tá bom? Passo número 1, dar somente leite materno até 6 meses, sem oferecer, estão ouvindo, gente? Sem oferecer água, chás ou qualquer outro alimento. Desculpa as vovós aí decepcionar vocês, mas não é para dar nem água, nem chás ou qualquer alimento para crianças menores do que 6 meses, tá bom? Só leite materno. Passo 2. Ao completar 6 meses, introduzir de forma lenta e gradual outros alimentos, mantendo o leite materno até os 2 anos de idade ou mais. Passo 3. Ao completar 6 meses, dar alimentos complementares, cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes, 3 vezes ao dia, se a criança estiver em aleitamento materno. Passo 4. A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários de refeições da família, em intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da criança. Passo 5. A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida de colher, iniciar com a consistência pastosa, na forma de papas e purês, e gradativamente aumentar a consistência até chegar na alimentação da família. Passo 6. Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é uma alimentação colorida, tá bom? A pessoa oferece sempre a mesma fruta, oferece sempre a mesma verdura, né? Passo 7. Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. Aí, se o pai e a mãe não comem, né, vai oferecer o que para a criança? Tá? Por isso que vai exigir uma mudança dos pais. Passo 8. Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida. Usar sal com moderação. Passo 9. Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos. Garantir o seu armazenamento e conservação adequados. Passo 10. Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. Vamos para a conclusão agora do artigo. Conclusão. É necessário conscientizar os pais da importância de introduzir uma alimentação saudável nas crianças desde os primeiros meses de vida, disciplinando a família no geral a consumir alimentos ricos em nutrientes e evitando ao máximo os alimentos de calorias vazias, a fim de promover
uma melhor qualidade de vida, não só durante a fase infantil, mas também durante a fase adulta, tá bom? Eu não li o artigo completo, pessoal, mas eu li as partes mais importantes. Tenho certeza que vai levar aí os futuros pais, né, e aos papais aí a refletirem no como tem alimentado seus filhos. Você pode estar definindo a vida, a saúde do teu filho nos primeiros anos de vida, o que ele vai levar para o resto da sua vida. E vocês viram aqui que o gosto a criança desenvolve nos primeiros 6 meses, né, o primeiro ano de vida, na verdade. A gente diz que até os 2 anos a criança não deveria consumir alimentos ricos em açúcar. E eu vejo pais dando bolachinha para o seu filho, dando pão, bolo, massas, tudo antes dos 2 anos, como se fosse uma coisa maravilhosa, né? Gente, bolachinha não tem nutriente. Você vai fazer uma refeição para o teu filho vazia de nutriente e rica em trigo, em glúten, que vai levar à obesidade, que vai levar à lesão intestinal, tá bom? Então vamos refletir, né? Ter um filho exige trabalho, dá trabalho educar, é assim mesmo. A gente tem que assumir a responsabilidade e ajudar as crianças a ter uma vida saudável e melhores escolhas, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, possa compartilhar, se inscrever aqui no canal, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.